O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. O evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Universal é o carioca Edir Macedo. Ele nasceu em 54, portanto tem a minha idade. O pai dele era comerciante e 61, pode parar de fazer a conta. Então, o pai dele era comerciante, e eram de uma família católica, praticante. Em algum momento na sua adolescência, Macedo se torna evangélico e vai frequentar uma igreja chamada Igreja Nova Vida, do bispo Macalister, que era uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ele sai da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Casa da Bênção. Casa da Bênção, naquela altura, era uma das igrejas neopentecostais mais conhecidas no Brasil e vinha crescendo muito. E ele é consagrado pastor ali aos 21 anos de idade. 2 anos depois, aos 23, ele sai da Casa da Bênção, ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores, um chamado Carlos Rodrigues, que ninguém mais sabe nada sobre ele, e outro chamado R.R. Soares. Então, eles saem da Casa da Bênção e fundam a Igreja Universal em 1977. 3 anos depois, ele briga com R.R. Soares. E R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça, que é conhecida também hoje, e a origem é neopentecostal, né? Ele, junto com Edir Macedo, saíram da Casa da Bênção, fundaram a Universal, depois se separaram. Em 1998, portanto, 18 anos, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago, que sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus, e que cresceu a princípio roubando ou tirando membros do Edir Macedo. Foi uma guerra na época, não é? O Valdomiro Santiago se declara bispo nessa igreja que ele começou, constitui um colegiado de bispos que logo em seguida declaram que ele é apóstolo. Então Valdomiro Santiago é apóstolo na igreja que ele mesmo fundou. E em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. Então, essas grandes igrejas neopentecostais que estão na mídia hoje e que atraem atenção pela maneira, às vezes, estranha, bizarra, não é? Com que conduzem os cultos, todas elas têm uma raiz só, Edir Macedo, e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Estas igrejas são Universal do Reino de Deus, Edir Macedo; Internacional da Graça, R.R. Soares; Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago; e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, de Agenor Duque. Essas são as igrejas.